paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite, um final de tarde abençoado para todos que estão online, estão nos acompanhando ao vivo pela KTV, canal 38 e pelas redes sociais. Estamos em mais um programa Resgatando a Família, um programa voltado para as famílias, voltado em resgatar os princípios de Deus. Como é bom andar nos princípios de Deus, como é bom andar na luz da palavra do Senhor. Nós estamos alegres porque Deus nos concedeu mais um dia abençoado, que você possa já acompanhar essa live, já possa compartilhar ela aí, compartilhe ela, comente, peça a sua oração, que no final do programa nós estaremos orando por você. Creia que Deus vai falar com você nesta noite, creia que o Senhor vai entrar nessa área aí da tua vida que você está precisando de um milagre. O Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus soberano. Que nesta noite o Senhor venha falar contigo, abra seu coração, abra sua mente, desfaça das tuas opiniões carnais, que o Senhor vai falar profundamente através da palavra, direcionando uma palavra para a sua família, para o seu lar, nesta noite. E nós já vamos trazer uma palavra de abertura com a pastora Cláudia. Amém. Uma palavra para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham nesse final de tarde abençoado. Amém? Eu quero ler aqui o Salmo 144, que diz: Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá meus dedos habilidade para a batalha. Ele é o meu aliado infalível e minha fortaleza, minha torre segura e meu libertador. Ele é o meu escudo em quem me refugio e faz as nações se sujeitarem a mim. Glória a Deus. Olha que aleluia. Palavra poderosa do Senhor. Ele é a nossa rocha, meus irmãos. A palavra de Deus é aquilo que nos traz esse alicerce, é aquilo que faz com que a nossa casa, ela não venha abaixo. É ela que nos sustenta, é a palavra do Senhor. O Senhor é bom, a palavra do Senhor nos sustenta. E olha só o que esse salmo também diz. Ele fala que o Senhor, que é a nossa rocha, é Ele que treina as nossas mãos para a guerra e treina também os nossos dedos, dá aos nossos dedos habilidade para a batalha. Então, através da palavra do Senhor, através dos ensinamentos de Deus, o Senhor nos treina, o Senhor nos capacita para as batalhas do nosso dia a dia, para aquilo que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia. Então, fique ligado nesse programa. Nós logo mais, daqui a pouquinho, estaremos trazendo aí uma palavra abençoada para você, para sua família. Não saia daí. Se você puder compartilhar esta live também nas suas redes sociais, no seu grupo de amigos, do WhatsApp, compartilha, nos ajude a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Eu já quero fazer uma oração para que o Senhor venha proteger, guardar os nossos corações e também direcionar essa live do início ao fim, que venha ser o Senhor que venha falar conosco. Amém? Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença aqui nesse lugar, nesta quarta-feira abençoada que o Senhor nos deu, Pai. Mais um programa, Senhor, resgatando a família. Aleluia, estamos aqui, Senhor, seguindo a missão que o Senhor colocou Pai, em nossos corações. Que é realmente, Pai,
orientar, aleluia, ensinar, Senhor. através Sim, da tua Pai, nós palavra. cremos no teu milagre, Ó Deus, cremos na exortação, as pessoas a respeito nos da família, os ensinamentos, valores da família. Sim, meu Pai, Deus. é para isso que nós estamos aqui, Aleluia, sabendo Senhor. que o Senhor está nos treinando para as Aleluia. batalhas diárias, para os Aleluia. desafios diários do Glória a nosso Deus, dia. Senhor. É o Senhor que nos treina, é verdade, é o Senhor que meu nos Pai. capacita. Sim, Ó Deus, meu eu te Deus. peço, ó, toca nos corações, sim, Pai. meu Pai, em Transforma nome de famílias, Jesus. Transforma, corações, Senhor. Pai, para que possa Sim, receber meu Pai, a em tua nome palavra. de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós Aleluia. oramos e já entregamos essa live Glórias nas a mãos ti, do Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos direcione do início ao fim. Sim, e meu que o Pai. Senhor fale mesmo ao coração nome de de cada Jesus. um aqui nesse início Em de nome noite. de Jesus. Pela tua bondade, pela tua Aleluia. graça. Em nome Sim, de Jesus, Pai. nós oramos e já agradecemos. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós agora é os patrocinadores, nós já iremos chamar nossos patrocinadores, né? Aqueles que têm abençoado esta obra aqui, É verdade. né? Então você fica aí com os nossos patrocinadores, mas não saia dessa programação, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente aí ao seu coração. Glórias a Deus. Amém? Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Amém. Glória a Deus pela Azul Cargo Express, que está patrocinando, está abençoando essa obra de Deus. Está conosco também a Vistoria União. Se você necessita de fazer uma vistoria, você está aí com a tua documentação, você está aí com um veículo necessitando fazer uma vistoria, vá ali na Vistoria União. A Vistoria União ali é fácil de você achar, ela está ali bem na esquina do Poupa Tempo, na rua JV da Cunha Silva, 1825. Vai ali, fala com o vistoriador Nicolas e você terá um atendimento com excelência. O número da Vistoria União, o telefone está aparecendo aí no seu vídeo. Ligue lá, não perca tempo. Vistoria com segurança e confiança é a Vistoria União. Glórias a Deus. Deus é bom. Que Deus abençoe os nossos patrocinadores, que essa obra não pode parar, porque o Senhor tem feito grandes coisas através desse programa, através dessas palavras. Nós estamos felizes, né? Porque o Senhor mais uma vez foi fiel, Ele tem sido fiel e tem uma palavra para você nesta noite. E quem que está acompanhando aí conosco, amor? Já tem algumas pessoas aqui conosco. A Gislaine Koyama, ela fala boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, Glórias Gislaine. a Deus. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Também tem a Carmen Soares, está conosco, fala a paz do Senhor, pede oração, também nós iremos orar no final.
Rogério, Juliana e Inácio também estão assistindo. Nós podemos conhecer esse casal aqui na segunda-feira, um casal muito abençoado também. Nós agradecemos, né? Agradecemos por estar acompanhando. E a nossa oração é que o Senhor fale poderosamente aí ao seu coração. Amém? Mais uma vez. Nunes Confecções também está acompanhando. Tem outras pessoas assistindo também. Amém? Faça seu pedido de oração. Marque aqui o seu pedido de oração. Comente. Marque uma pessoa também que você queira que esteja acompanhando aí essa palavra. Marque um amigo, alguém, uma pessoa, né? E o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Amém. Glórias a Deus. E a palavra de Deus hoje é uma palavra direcionada aos pais, aos filhos. Como nós temos trazido, né, palavras a respeito de disciplina, palavras a respeito dos papéis, né, dos pais, os papéis dos filhos, né? E o Senhor, Ele tem falado, né, continuamente, né? Sim. Como é necessário que nós venhamos trazer à luz da palavra, né, para que a gente venha fazer uma reflexão daquilo que nós estamos errando, daquilo que às vezes nós estamos cometendo sem saber que estamos errando, na verdade. Então a palavra de Deus, ela é o norte para as nossas vidas, é ela que nos direciona. Nós cristãos vivemos através da palavra de Deus. Amém. Nós não vivemos influenciados pela cultura. Claro que nós vivemos nesse mundo. Foi a oração que Jesus fez aos discípulos, né? Onde Jesus, ele fala: Pai, eu não peço para que você tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Então, o que nós pedimos para o Senhor? Nos livre de todo o mal, de toda a influência que nos tire da presença de Deus. Né? Toda a influência que nos leva para mais longe do Senhor. Então, todas as quartas-feiras nós estamos aqui, trazendo essa palavra, né? Então, abra seu coração. É aquilo, né, que a gente começou falando aqui, né, no Salmo 144. O Senhor nos treina. O Senhor habilita as nossas mãos para as guerras e para Glória as batalhas, não é verdade? Então, nós devemos abrir o nosso coração à instrução do Senhor. E eu creio de todo o meu coração que nós estamos vivendo realmente tempos de guerras em assuntos específicos, né? Por mais que o nosso coração humano às vezes queira trazer algum outro tipo de assunto, o Senhor, nós oramos, pedimos a Deus a orientação e o Senhor sempre nos orienta a falar coisas desse tipo, né? E assim, às vezes são coisas que você já até ouviu falar, mas o Senhor vai nos relembrando, porque essas coisas precisam ficar vivas, né, na nossa memória, no nosso coração, para que a gente possa fazer a coisa certa, né? Obedecer a palavra de Deus diante de um desafio, diante de uma dificuldade. Eu sei o que eu devo fazer. E nós, como o exército do Senhor, nós olhamos para o nosso general, né? Então nós somos os soldados de Cristo e nós temos que nos preparar para a batalha, né? Então nós, como pais, temos que preparar os nossos filhos. Eles são a futura geração, os guerreiros, os futuros guerreiros desta nação. Sim. Então a palavra hoje está lá em Efésios, né? Hoje nós vamos ler um pouquinho de texto, Efésios 6, versículo 1 ao 4, diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa, né? O apóstolo Paulo aqui trazendo essa palavra, né? Falando na questão de pais e filhos, né? Como é difícil essa questão
né, de comportamento dos filhos, o comportamento dos pais, a responsabilidade dos pais. Às vezes nós não conseguimos entender, né, nós não conseguimos disciplinar, às vezes temos medo de disciplinar e está passando do limite. Então, qual é o norte? Como nós vamos fazer, cumprir essa missão, né? Mas de uma maneira que agrade ao Senhor, né? E essa palavra aqui no versículo 1, ela fala que os filhos sejam obedientes aos pais, porque isso é justo, né? É claramente aqui o que Paulo está mostrando para os filhos, que há uma autoridade. Sim. Que os pais são autoridade. Então esse princípio não pode ser quebrado, não pode ser rompido pelos filhos. Amém. Então esse primeiro versículo, né? E nós também percebemos o quê? Que é uma via de mão dupla, não é verdade? Da mesma maneira que os filhos, eles têm esse dever, né? Isso, esse dever da obediência e da honra, os pais também têm o dever da educação e da disciplina e instrução no do versículo Senhor. 4, né? Porque o que está falando no versículo 4? Se você não criar ele na disciplina e na exortação do Senhor, você está provocando a ira dos teus filhos. Olha que interessante. Sim. Você vai provocar a ira deles se você não disciplinar, se você não exortar. Então é para os dois lados, né? Os dois lados. O apóstolo Paulo, ele instrui a família que ambos têm os seus deveres e também tanto o dever, geralmente nós queremos somente o ônus, né? A gente fala, né? Aliás, somente o bônus. E nós não queremos o ônus, mas a palavra a responsabilidade. Mas Deus, né, deixa claro, né, na sua palavra que você tem sim responsabilidade, né, mas você também tem os seus deveres, mas você também tem os seus privilégios, né? Uma via que nem nós falamos, é uma via realmente de mão dupla, né? O pai tem as suas obrigações e os filhos também têm as suas obrigações, né? A palavra de Deus, ela é repleta de ensinamentos para a família. É verdade, né? Então é um assunto assim muito interessante, né? Nós que temos filhos, né? Nós que somos pais, temos que observar a palavra de Deus, para que nós possamos errar menos, né? Isso. Errar menos. Você vê, né? Uma carta tão pequena, se você for ver, como a carta de Efésios, o apóstolo Paulo, ele dedica um grande espaço ali para falar com a família. Ele fala com a esposa, fala com o esposo, fala com os filhos. Você vai para a carta de Colossenses, a mesma coisa, é uma carta pequenininha, mas existe ali também grande dedicação a falar com as famílias. Se você vai lá para 1 Pedro, a carta de Pedro também, à igreja, mesma coisa, ele tem orientação para as mulheres, para os homens, para os filhos, né? Então, isso é uma realidade da igreja. É verdade. É uma realidade da igreja, porque assim como nós começamos a falar, as nossas batalhas muitas vezes estão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, né? E o Senhor, ele tem instrução para nós, instrução. Basta que nós venhamos abrir o nosso coração, né? Para ouvir aí a instrução do Senhor. Nós queremos também falar sobre a palavra, explanar um pouco mais sobre 1 Reis, né? Nós vamos trazer na palavra, né, uma história, né, uma passagem que fala sobre a vida de Adonias, filho de Davi, para que a gente possa entender, né, essa palavra na questão de disciplina, da honra, a importância disso, né, honra, dos filhos honrarem os pais, né, na questão e dos pais também, não né? disciplinarem os filhos. É que você falou, é uma via de mão dupla, onde há responsabilidades, né, onde os pais, eles pecam quando não instruem os filhos. Pecam. E os filhos pecam quando não honram os pais. Olha que interessante. Sim.
né? Os princípios eles estão entrelaçados, Sim. né? São pais e filhos numa sincronia, né? Então nós Família, vamos ver né? a família. Nós vamos ver 1 Reis 1 Reis 1, do 1 ao 9. 1 Reis 1, do 1 ao 9. Nós vamos estudar hoje a história de Adonias, né? Nós sabemos que o rei Davi, ele sofreu muito na questão familiar, né? Sim. Mas dita até pelo profeta Natan. Deixa eu ler o texto. Pode ler. O rei, 1 Reis 1, o rei Davi já estava muito idoso, e por mais cobertores que pusessem sobre ele, não o aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisag de Sunem e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e servi-lo. O rei, porém, não teve relações com ela. Por essa época, Adonias, filho de Davi, e Radite, começou a se gabar: eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o profeta Natan, Simei, rei e guarda pessoal de Davi, se recusaram a apoiar Adonias. O 9 também? É o 9. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi e todos os homens de Judá, oficiais do rei, mas não convidou o profeta Natan, nem Benaia, nem o guarda pessoal do rei e nem o seu irmão Salomão. Então você vê, né? Que história, né? Que história. O pai já envelhecido, né? Já numa certa idade, mas ele continuava sendo autoridade. Sendo o rei. Sendo o rei. E o trono tinha um destino certo já, né? Que era o rei, que Deus era já Salomão, tinha dado, isso né? Que era o Salomão. Que era o filho Salomão. Salomão. Deus, ele é o Deus soberano, né? Eu acredito que ele já conhecia o coração de Absalão, porque De Adonias. de Adonias, isso, Absalão É o é o irmão. Então, assim, Deus, ele é soberano e ele conhece os corações. Sim. Olha as ideias de Adonias, né? Com um jeito cativante, né? Aqui fala um rapaz de boa aparência, né? Com uma ideia, né? Ali de tomar, de se apossar do trono do próprio pai. Do próprio pai. Olha só como que um filho pode fazer, pode se comportar dessa forma. Engraçado, fala aqui na minha tradução, né? Que ele começou a se gabar. Eu assumirei Interessante o trono. isso aí. Né? Era soberbo, era orgulhoso, né? Ele começou a colocar sobre ele um título que não era dele, né? E que o pai ainda era o rei, embora velho, né? E assim, o interessante que aqui mostra, né, uma quebra de princípio. Sim. Né? Ele está quebrando um princípio, porque o pai é autoridade. Ele não foi falar com o pai, ele faz uma reunião às escondidas, Sim. né, chamando para se aliar com ele as pessoas importantes. Alguns se aliam, os mais próximos de Davi não. Né? Você vê que ele faz até o sacrifício, dizendo assim que ia consumar, né? Ele ia se auto-ungir. Se auto-ungir rei. Se auto-ungir rei. Então,
como que um filho pode quebrar um princípio tão importante? É desonra, né? Uma desonra, ele desonrou o pai. Mas assim, o que eu acho interessante, que a palavra aqui, ela não isenta Davi. Não. Qual que é o versículo? É o versículo 6, ele diz assim, seu pai, a palavra diz, seu pai nunca o havia disciplinado. Olha só que interessante. Nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava, por que você está fazendo isso? Como que Deus, ele é transparente, né? Ele mostra os dois lados. Os dois lados. Então aqui, aquela criança, aquele homem, né? Aquele homem, o comportamento que ele estava tendo, Deus estava ligando à indisciplina que ele nunca teve, a disciplina que ele nunca teve. Nunca teve. Então, quando é a palavra de Efésios. Sim. Né? Se nós negligenciarmos aquilo que Efésios fala, né? Disciplinem seus filhos, admoestem eles na lei do Senhor, senão vai trazer esse problema da desonra, né? Da desobediência. Vai trazer. Você vai colher isso aí por negligência muitas vezes. E nós sabemos que o rei Davi, ele tem tantos méritos, tantas coisas assim, muito boas que ele fez, que ele realizou. Ele é um exemplo para nós em muitas coisas, mas um exemplo familiar ele não é, porque se você for estudar a família de Davi, tem um monte de problema, mas um monte mesmo. Um monte de problema. E Adonias é um desses problemas, né? Eu acredito que o pai, Davi, sempre em guerra, sempre em batalhas, na verdade, talvez lutando. Não teve tempo, né? Não tinha o tempo e talvez não queria confrontar os seus filhos no momento em que podia. Isso é um grande erro que nós pais cometemos. Às vezes você está em tantas batalhas, em tantas guerras, o pai talvez pelo fato de trabalhar fora, passa semana fora de casa. Acontece muito isso. Quando ele chega no final da semana, ele fala, eu não vou desagradar meus filhos com disciplina, porque eu já passei a semana inteira, ou eu passei o dia inteiro, né, tão longe dele, agora o momento que eu tenho para ficar junto, eu vou ficar disciplinando. Então, muitas vezes nós estamos errando duas vezes. Nós estamos errando uma, porque nós passamos, às vezes, tempo além do devido, às vezes, né? Às vezes não, às vezes sim. Além do devido fora de casa. E quando nós temos que exercer a nossa função, que é a disciplina, nós negligenciamos também por culpa, né? Por essa questão da culpa. Eu acredito que possa ser isso que acontecia com Davi. Também. E como que nós podemos ver isso, né, em nossas famílias, né, nos lares, filhos querendo a posição dos pais. Mas você vai falar, mas ele como filhos querendo a posição do pai? Como que nós podemos aplicar isso? São filhos querendo a autoridade do pai. A posição de autoridade. Porque muitas vezes nós nos comportamos, tanto o pai como a mãe, segundo o nosso comportamento, nós enfraquecemos a liderança do pai ou a liderança da mãe. Sim. Não é verdade? Porque nós sabemos, e nós sempre falamos aqui, nossos filhos são pecadores. Sim. Não é verdade? Nossos filhos, eles jovem, nascem pecadores. Claro. Então, como que nós... quantas atitudes que nós cometemos que nós enfraquecemos a autoridade um do outro. Não é verdade? Sim. Né? Esses dias mesmo a gente tava comentando aqui, quando o filho, né, a mãe que fica mais com os filhos em casa, um exemplo, e o filho fez algo que realmente é indevido e precisa da disciplina do pai, né? Talvez autoridade masculina. Precisa do conhecimento até do problema. Conhecimento, né? E da disciplina, talvez. E também E aí o filho fala para a mãe: mãe, conta. Não conta. Não é verdade? Não conta. Aí cria essa divisão. Você vê, a gente vê aqui no texto
que Adonias ele era cativante. E às vezes você olha para a criança e fala, se eu contar, tadinho dele, não é verdade? E aí você fala assim, olha, eu não vou contar hoje, mas se você fizer de novo, então essa atitude ela é equivocada. Isso, totalmente equivocada. Porque a criança, o adulto, ele vai ganhando esse espaço. Vai ganhando esse espaço. Então, aos poucos... Ele vai se tornando rei. Isso, né? Isso que nós vamos falar. Ele vai se tornando o rei da casa. casa. Aos poucos, ele vai tirando a autoridade do pai. E era isso que Adonias queria fazer. Assim, claro que esse texto é um texto histórico, claro. Mas nós estamos usando esse texto uma simbologia. Simbologia e trazendo aplicação para os nossos dias. Então ele começou a falar, eu vou ser rei. Então como que o filho, ele mostra que ele quer a autoridade do pai? Com atitudes. Mãe, não fala. E às vezes pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Né? Então, nós... pais e as mães, nós temos que ter uma sincronia. Olha Saber que nós pais e mães, marido e esposa, nós temos que falar a mesma língua, ter o mesmo método de disciplina. Tem que ter essa parceria. Porque se você o pai disciplina de um jeito, a mãe disciplina do outro. A mãe se ofende muitas vezes, ou o pai se ofende. Então, a criança, ela vai perceber, o filho vai perceber. Ele vai falar, mãe, você não manda nada. O pai, você não manda nada. Quem manda é a mãe. Não é verdade? Uhum. Então, nós temos que ter essa sincronia, esse sincronismo em Deus, para que nós sejamos uma língua só. Porque isso enfraquece a liderança, isso tira a autoridade e aos poucos isso vai minando a autoridade. Né? O prejudicado é sempre a criança, é sempre o filho. É aquilo que a gente estava comentando esses dias em casa. Talvez você fale assim, o meu filho ele não quer ouvir a palavra. Não, ele não ouve nada de você. Não é só a palavra. Você não tem mais autoridade. A questão do culto doméstico, né? O culto doméstico realmente é um desafio. Desafio. Mas nós precisamos insistir com o culto doméstico, porque não é fácil para ninguém, às vezes, manter crianças atentas a uma palavra, a um cântico, a uma oração, né? Então, às vezes realmente precisa ter o resgate dessa autoridade mesmo da parte dos pais para conseguir colocar os filhos ali para ouvir, né? Isso é tão precioso na família, mas às vezes é frustrante para o pai e para a mãe. Mas ali é até uma demonstração, né, de quanto o teu filho te obedece. É claro que fácil não é para ninguém, mas nós devemos sempre estar insistindo, porque ali é o momento, né, muitas vezes um culto doméstico, né, de você estar passando a palavra de Deus, de vocês estar adorando a Deus junto, de estar lendo a Bíblia junto, né, aprendendo a Bíblia junto. E isso é desafiador, né? É que nem em casa mesmo. Quando nós começamos a fazer culto doméstico, dava desânimo de fazer, né? Porque assim, você via os meninos dispersos, você via que a cabeça dele estava em tudo quanto é lugar, menos ali, sabe? E eu sentia vontade de parar realmente de fazer culto doméstico. Eu falava, acho que isso aqui não tá funcionando. Mas a gente persistiu, né? Nós graças a Deus. persistimos, ainda que tinha que parar, falar, não, fica quieto, para, tal. E dá fome, dá vontade de beber água, não é verdade? Enfim, aí não, vamos persistir, porque isso aqui é importante, vamos persistir, porque isso também traz comunhão para a família, né? E hoje eles já comentam, hoje eles já, né? Nós já vemos frutos dessa persistência, né? Quais são os frutos? Eles conhecem bem a palavra, porque é uma forma de você estar transmitindo valores da palavra. Eles já ficam mais atentos à palavra, conseguem ouvir ali a mensagem por meia hora, não é verdade? A gente já consegue estar ali junto. Então a gente já consegue ver o fruto do quê? Da persistência, né? E isso também é uma maneira de nós estarmos mostrando os valores de Deus, né, para os nossos filhos e também trazendo comunhão.
mas isso às vezes é desafiador. Por quê? Porque muitas vezes nós perdemos realmente essa autoridade. Você vê, né? Não provoqueis a ira, você também não ensinar a palavra de Deus. Porque Na demonstração do Senhor. Do Senhor, então é na palavra. Quando você não ensina a palavra de Deus, né? Que nem nós tivemos dificuldade, mas hoje a gente vê que Deus já tem dado fruto. Então, é o que ele fala aqui de Davi, mas Davi não disciplinava. Quer dizer, Davi talvez não passou os valores de Deus para ele. Não passou. Né? Só passava a mão na cabeça. Isso. Né? E então, quando você não ensina a palavra, você provoca essa ira. Olha só o que fala em Provérbios 23:13. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode até salvá-los da morte. Olha só, você ver. A Bíblia é clara em falar que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Né? E a vara da disciplina é comparada a um cajado. É comparado a um cajado. É você pegar, né, o cajado e falar assim, cajado aqui não. De pastor. Aqui não. Né? Vem O pra que, cá. que o pastor faz com suas ovelhas? A rebeldes. Não, ele vai trazendo ela para o caminho. Porque volta e meia, as ovelhinhas elas querem sair do caminho. Às vezes está à beira de um precipício. O pastor vai com seu cajado e vai trazendo ela novamente para o caminho. Então, a vara da disciplina não os matará. Muito pelo contrário, pode até salvar os nossos filhos da morte. Quantas vezes nós vimos tantos casos de filhos que morrem tão cedo, não é verdade? Traz tanta tristeza para a família. Muitas vezes questões de fatalidades, mas muitas vezes nós vemos que é falta de disciplina, filhos muitas vezes que não receberam uma disciplina e saem para a rua, muitas vezes rebeldes, fazendo transgressões em trânsito. Tem bastante. Uso de drogas excessivo, que nem pessoas que usam drogas e chega a ter overdose. Por quê? Porque às vezes faltou ali uma disciplina, né? Vai lá, faz no trânsito o que quer, o que bem entende, quer fazer tudo que faz dentro de casa que não foi ensinado a respeitar, quer fazer na rua, mata pessoas, prejudica pessoas, não respeita e prejudica a si próprio. Então muitas vezes é o que a Bíblia fala, a vara da disciplina não vai matar, mas pode salvá-los eles da morte. E nós não estamos nem falando de morte eterna. É nítido nesse texto a falta de autoridade que Davi tinha em relação aos filhos. A família. A falta de autoridade muitas vezes acontece por falta de relacionamento entre pais e filhos. Aquele que cobra tem que ser o mesmo que elogia. Muitas vezes nós não estamos tendo tempo para os nossos filhos. É que você falou, muitas vezes queremos cobrir os nossos pecados, porque somos pais ausentes e queremos compensar a nossa ausência, nossa relação com eles, comprando coisas para agradá-los, né? O problema não é comprar coisas para presenteá-los, o problema, né? Aí é a intenção de recompensar os momentos perdidos, né? O relacionamento, né? Os momentos com os nossos filhos, talvez aquele golpe de karatê que ele queria ter mostrado para você, talvez aquele dentinho que caiu, aquela conversa que surgiu a oportunidade de você ter com a criança e você não teve por falta de tempo. Quantas vezes nós estamos jantando, surge a oportunidade de ter uma conversa tão importante, né, amor? Lá em casa, às vezes os meninos levantam dúvidas e falam alguma coisa, aí você tem a oportunidade de esclarecer aquele assunto, de falar o que Deus pensa sobre aquilo, o que a Bíblia fala, o que o mundo fala, mas para isso, precisa ter disposição e tempo. Às vezes nós estamos querendo dar coisas para os nossos filhos, presentear eles, para compensar o tempo que nós não temos com eles. Na verdade, né, os nossos filhos, a alma deles, na verdade, clama por relacionamento com os pais. Então, o mais importante é a presença,
é o relacionamento. Nós temos que ter o relacionamento. Quando nós presenteamos eles por causa da culpa, nós estamos quebrando os princípios de Deus. E estragando a criança. Então foi o que você falou logo no começo. Talvez Davi, por causa das batalhas, das guerras, não batalhou as batalhas internas Da sua casa. Então, não faça isso. Isso vai tirar a sua autoridade. Vai. Porque é o que eu falei. Aquele que cobra, ele elogia. Tem que É o ganhar mesmo o que coração elogia. do filho, né? Você dá o seu coração para ele, para que ele possa dar o coração dele para nós. Nós precisamos se interessar pelas coisas deles Pelas também, coisas né? deles. Não Então, só pelas nossas. Nós vemos o quê? Que essa autoridade Davi não tinha. E essa autoridade, essa falta de autoridade, talvez essa falta de conselho, gerou morte. Gerou morte. Olha só, na vida Provérbios 13, 24 diz: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Olha só. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Isso aqui é uma coisa muito interessante para que nós venhamos a meditar nesse Provérbios 13, 24, porque o nosso conceito de amor está totalmente distorcido por causa das influências mundanas. Porque você acha que o amor é você dar as coisas, é você prover as coisas. É você nunca falar não. Isso. É você nunca corrigir. Então, o nosso conceito de amor, muitas vezes, ele é mundano. Mas o conceito de amor bíblico é, sim, dar limites, discipliná-los, mostrar no caminho, né? Não é só mostrar o caminho, mas é mostrar no caminho. É verdade. Quantas vezes que nós vemos pessoas falar assim: eu queria tanto que meu filho fizesse isso, eu queria tanto que meu filho fosse para a igreja, eu queria tanto que meu filho temesse a Deus, mas ele vê muitas vezes que na vida do próprio pai isso não é uma verdade. Então, se você quer que o seu filho vá para a igreja, você tem que levá-lo para a igreja junto com você. Isso tem que ser uma rotina. Se você quer que o seu filho tema a Deus, ele tem que ver o temor de Deus dentro do seu coração. Ele tem que ver que você, pai e mãe, se pauta pela palavra. Isso vai gerando exemplo. Então, o conceito de amor mundano, muitas vezes, é nunca falar não. É dar tudo. Eu vejo muitas pessoas falando, né? Eu vou dar tudo que eu não tive para os meus filhos. E às vezes a pessoa, ela é uma pessoa tão boa, assim, uma pessoa que tem um caráter tão bom, e ela faz isso na melhor das intenções. Só que ela não percebe que o que fez ela ser essa pessoa boa, com esse caráter, foi até o que ela não teve. Foi até as facilidades que a vida não deu. Até nisso não, eu acho que principalmente nisso nós aprendemos muitas coisas. E aí nós queremos facilitar a vida dos nossos filhos, facilitar em tudo, nunca deixar que eles tenham ali uma dificuldade para resolver, para que você possa orientá-lo, para que ele possa ser realmente, né, forjado. Então, quem não corrige os filhos, segundo a Bíblia, não ama. E quem ama, se preocupa em discipliná-los. Na verdade, a gente precisa ensinar eles, né? Sim. Devemos dar ensinamentos, né? E muitas vezes nós queremos deixar heranças, né? Heranças terrenas. Né? Aquele pensamento, né? A herança você deixa para eles, para os filhos. Agora, o legado você deixa dentro deles. Então é ensinamento, nós precisamos ensinar, deixar um legado, não herança. Herança é bom, se puder deixar, mas esse não é o principal. Nós devemos deixar algo dentro deles. Né? E continuando aqui o texto para a gente terminar, a história de Adonias, né? O resultado da quebra de princípios gerou morte na vida de Adonias. Então, quer dizer, ele não honrou o pai, e o pai não corrigiu, né? não disciplinou. É por isso que chegou nessa situação. Aí né? A gente vai ver lá em 1 Reis 2, 12, 25, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que ele vai lá, eu não vou ler porque não vai dar tempo. Né? Ele vai lá
E ele pede para Betseba a sunamita, que cuidava do pai, porque o pai que era uma concubina do pai. O pai já tinha falecido. Aí a concubina do pai, olha só o coração desse homem. O coração de Adonias. Ele já queria o trono, né? E queria depois, que não deu certo, né? O trono não deu certo. Davi nomeia Salomão, porque Deus tinha escolhido Salomão, né? Como não deu certo, aí ele vem ali com todo aquele jeito dele, né, cativante, pedindo para a mulher de Davi, Betseba, a mãe de Salomão. A mãe de Salomão, pedindo a sunamita para ele. E Salomão se enfurece, né? E a palavra diz em 1 Reis 2, 25, e o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Então, né, o que nós queremos passar hoje para você, essa questão de Efésios, né, que fala a questão da disciplina e da honra, né, como que as coisas estão primeiramente nas mãos de Deus, a soberania de Deus, claro, mas estão nas mãos dos pais, né? Sim. Por isso que a palavra de Deus fala que os filhos são como flecha, né? Claro. Na mão do arqueiro, não é verdade? Porque nós temos essa missão de salvar os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos, para que eles tenham vida boa nessa terra. Para que eles possam porque ele fala vida longa nessa terra. Vida longa, desfrutar das bênçãos de Deus. Porque às vezes nós estamos falando aqui de coisas eternas, né? Um legado, mas nós estamos falando de vida boa aqui também. Também. O honrar pai e mãe faz parte dos 10 mandamentos. Isso. Né? E é com promessa, né? Porque ele fala assim: honra teu pai e tua mãe, e terá vida longa e será abençoado sobre a terra. Então quer dizer, vida longa e bênção sobre a terra vem de honra pai e mãe. Porque isso não é muito difícil de nós entendermos o porquê. Porque nós não podemos querer honrar lá fora o que nós nunca honramos dentro da nossa casa. Né? O Senhor, ele sempre começa pelas pequenas coisas. O que é uma pequena célula? É a família. É verdade. Né? E muitas vezes, uma coisa que eu tenho observado nos nossos dias, são pessoas são jovens, querendo defender grandes coisas na nação, mas desonram a sua própria família, os seus próprios pais. Então é totalmente incoerente, totalmente sem fundamento. Você nunca pode querer dar um passo maior que a sua perna. Se você não aprendeu a honra a pai e mãe, você também não está preparado para guerrear lá fora. Né? E assim, a honra pai e mãe mostra que o filho, ele tem um coração também submisso, e se ele tiver esse coração submisso, as coisas lá fora irão bem para ele, né? Então os princípios de Deus são eternos e maravilhosos. Glória a Deus, aleluia, né? Aleluia. Então essa é a mensagem que, né, nós já iremos finalizar essa mensagem, agradecer a todos que estão Glória conosco. A Deus. A nossa oração é que o Senhor realmente te instrua, fale ao seu coração, né, e que você possa aí procurar colocar em prática. A Deus. Aleluia. Tudo aquilo, né, que Deus tem falado conosco. Tem pessoas pedindo oração, nós queremos orar também aqui nesse final de programa. Oração por Márcia, que terá que passar por uma cirurgia na retina. Senhor, visita essa vida. Né? Carmen Soares também, ela pede oração pela avó Aparecida e por toda a sua família. Né? A Nunes Confecções, ela pede oração por Júlio César, por cura. Oração também pela família da Elaine e a saúde também. Oração por Simone e Beto. Claudinéia Santilli pede oração também por suas filhas, Maria Vitória e Ana Laura. Amém. Nós iremos orar, nós iremos interceder por todos aqueles que nos pediram e por você também que está acompanhando. Nós queremos orar para que o Senhor os alcance mesmo, para que a paz do Senhor, para que a presença do Senhor, ela possa habitar aí dentro do seu coração,
para que Deus continue falando ao seu coração, ministrando o seu coração particularmente. Essa é a nossa oração, para que o Senhor coloque as suas mãos sobre a família de cada um, sobre a saúde, aqueles que necessitam de saúde, de livramento, de portas abertas. Nós iremos orar. Pai querido, nós colocamos essas pessoas na tua presença, meu Deus. Ó Deus, elas estão aqui pedindo oração, pedindo para que nós, juntamente com eles, intercedesse diante do Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, aquilo que tudo pode fazer por nós. Basta uma palavra do Senhor e tudo acontece. Nós cremos nisso de todo o nosso coração, Senhor. Pai, eu oro para que essas pessoas sejam alcançadas, para que a oração delas seja atendida. Senhor, aqueles que necessitam de saúde, aqueles que necessitam de livramento, aqueles que necessitam, Senhor, das mãos do Senhor sobre os médicos que irão passar por cirurgias. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar também pela minha cunhada Gislaine, que também vai passar amanhã por uma pequena cirurgia, a retirada de um catéter. Senhor, eu peço oração pela vida dela, para que o Senhor também esteja colocando as suas mãos sobre as mãos daqueles médicos, Pai, para que tudo corra perfeitamente bem em sua saúde. E todos, Pai, que estão aqui pedindo oração por suas famílias, nós oramos para que a bênção do Senhor, Pai, a bênção do Senhor, aquela que enriquece, Senhor, e não acrescenta dores sobre nós, que essa bênção repouse sobre todos aqueles que nos ouvem e todos aqueles que vão nos ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que você tenha uma semana abençoada. E semana que vem nós estaremos aqui novamente com uma palavra para você. Compartilhe essa live, envie para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, com a permissão de Deus. Você não